senhora Michele Bolsonaro. Olha, a Michele aí virou chacota aí no fim de semana por causa aí da mãozada aí do governador dela, nela. Ela não reclamou também, aí virou mais chacota ainda. E aí o que aconteceu? Saíram as pesquisas internas do PL, que eu tinha dito aqui faz alguns dias. Para quem não estava acompanhando, eu disse, olha, o PL vai manter aí Aumente por sua livre e receita e espontânea impulsione pressão da crescimento com Michele, Google Ads. vai manter as Alcance clientes pesquisas de maior valor em todas as bimensais, ou seja, a cada 2 meses, que faz para candidatos à presidência, para ver quem tem mais chances aí de ganhar do Lula em 2026. O Tarcísio, ele nem é do PL, mas o Tarcísio, ele sabe que ele é o candidato aí do mercado financeiro, foi revelado aí pelo O Globo, que são os porta-vozes do mercado financeiro no Brasil, que um alto integrante aí da cúpula do PT estava conversando com um banqueiro, um bilionário aí, um dos maiores aí do mercado financeiro, e aí ele perguntou, olha, para 2026 vocês têm algum candidato? E foi interrompido, e o cara falou, olha, nosso candidato é o Tarcísio, e não tem como não ser o Tarcísio. Fim. Ali já foi o primeiro baque para Michele Bolsonaro, mas o bolsonarismo geralmente trabalha ali aquém do que é o mercado financeiro, né? Eles não estão nem aí para isso. Porém, o Tarcísio está fechado com a Globo, fechado com o mercado financeiro e fechado até com a parte aí do establishment americano, que vem lá de cima as ordens. Lembre-se sempre disso. Tudo o que o mercado financeiro brasileiro decide vem sempre a ordem lá dos americanos. Saiba disso. Aí o que acontece? As pesquisas chegaram e nada bom para Michele Bolsonaro. Michele, ela vai na estratégia de quê? Ela viaja o Brasil inteiro, sem o Bolsonaro, sem o maridão. E por que ela viaja sem o maridão? No entendimento aí de gente ligada a Michele Bolsonaro, ela, junto do Bolsonaro, ela traz aí uma rejeição maior do que o nome dela já tem. Então é melhor ela estar sem o Jair Bolsonaro. Além disso, tudo indica que eles têm um casamento de fachada, né? Eu nunca vi um casamento aí que os dois têm dinheiro para viajarem juntos para onde quiserem, mas ele vai para um lado, ela vai para o outro e fica por isso mesmo. Nunca vi. Não se encontram nunca, e sempre que se encontram tem alguns momentos que eu dou risada aqui e mostro para os plantonistas que ela faz cara feia, ele tenta encostar nela, ela faz assim. Teve outro dia que eu nem mostrei, eles estavam num culto, aí o pastor falou, olha, olhe para quem você ama e dê um abraço bem apertado em quem você ama. Aí a Michele vai lá e abraça a amiga dela, a vice-governadora, nem lembro de qual estado onde ela estava, e não abraça um Bolsonaro. E o Bolsonaro ficou olhando assim com cara de bunda pra frente, e a Michele nada. Veja só. Aí o que acontece? Saíram pesquisas. Engraçado dessas pesquisas internas é que é o seguinte, né? Eles dão o número que eles querem. A pesquisa não está registrada no TSE. Então, pesquisa que não está registrada no TSE, pela lei, não pode ser divulgada. Porém, o jornalista fala, eu tenho o sigilo da fonte, então posso falar o que eu quiser. Minha fonte falou. Se a fonte dissesse que a Michele estava com 99%, o jornalista, se acreditar, pode colocar lá e dane-se. E é isso. Não gostou do que eu publiquei? Pois bem, foi a minha fonte, não fui eu. Reclame com a fonte. No caso aí, a jornalista Bela Megali, a gente sabe que a fonte dela se chama Valdemar Costa Neto. Todo mundo sabe disso. Às vezes a fonte dela é o Flávio Bolsonaro, às vezes é o próprio Jair. Enfim, ela tem as fontes aí que todo mundo sabe quem são já faz tempo. E aí sai na coluna da Bela Megali o seguinte. Fizeram primeiro a coluna pesquisa da rejeição. Rejeição aí da Michele. Pois bem, a pesquisa interna aí do PL, que foi feita pelo Paraná Pesquisas, que é aquele instituto bem bolsonarista, mostra que a rejeição à Michele aumentou. A Michele tem aí uma rejeição de quase 50%. Olha só que coisa. A rejeição ao Tarcísio é de 38%, então é bem menor que a rejeição dela. No caso, tem que fazer uma matemática, no caso da rejeição, que nenhum jornalista faz. Tá entendendo? Os jornalistas são de humanas, eles não pensam na parte da matemática. Eu sou de exatas, eu já penso na matemática. Que é, se só 60% dos brasileiros conhecem o Tarcísio e 38% o rejeitam, então se 100% o conhecessem, qual seria o tamanho da rejeição dele? Faz uma regrinha ali de 3 e você vê que ele tem uma rejeição de quase 2/3, quase 66%. Assim, estou falando de cabeça. 64%? Quem for plantonista e for bom de matemática, faz aí a continha no papel e me diga aí quanto é. Da minha cabeça, 63%, 64%. É uma rejeição maior que a da Michele, se você pensar. Mas como boa parte dos brasileiros não o conhece, então a rejeição total dele é 38%. Em números absolutos, é um número menor que a da Michele, que está aí
entre 46% a 49%. Mas aí, que coisa. O Lula tem rejeição de 49%, mas ele já tinha essa mesma rejeição antes, inclusive durante aí o período eleitoral a rejeição ao Lula era maior. O que acontece é que a rejeição ao Bolsonaro, que não foi divulgada aí, não deve nem ter sido medida porque ele está inelegível, também é gigantesca. E a Michelle, quando ela for associada ao maridão dela, aí piora muito a situação dela, tá? Aí o que acontece? Já é ruim para a Michelle, pô, sua rejeição é maior que a do Tarcísio. Ela é mais conhecida também, por isso mais rejeitada. Tá. Aí, depois de algumas horas, saiu aí a pesquisa que é a que importa. Quanto seria aí Michelle e Lula? Na pesquisa aí, pô, Michelle contra Lula. Quem vota em quem? Isso que interessa. Pois bem, o que acontece é que a Michelle caiu 3 pontos e o Lula subiu 3. Aí ficou ruim. Na pesquisa de maio, eles não fizeram em junho, não fizeram e fizeram agora em julho, então cada 2 meses. No fim de maio, o Lula tinha 35 e a Michelle 33. Foi o melhor resultado dela, ela vinha crescendo. Ela saiu lá no ano passado, ela tinha 27, 28, chegou a 33, o Lula chegou a ter aí 38, 39 e caiu para 35. Então estava na margem de erro. A Michelle tinha um resultado melhor que o do Tarcísio. O Tarcísio perdia para o Lula de 35 a 30. Então você vê, pô, um está 5 pontos, está fora da margem de erro, e a outra aí está na margem de erro, pô, só 2 pontos, e ela vem crescendo. Pô, tava bom para Michelle estava empolgada, Michelle intensificou suas viagens ao Brasil afora. Michelle conseguiu aí, eu não sei por que motivos, por que raios, a Polícia Federal não indiciou a Michelle Bolsonaro no caso das joias, se o almirante ladrão lá, o moambeiro almirante, disse que o colar de diamantes era para ela. E se ela admitiu que recebeu joias em mãos no Palácio da Alvorada. Tá bom. Conseguiu não ser indiciado, que foi uma vitória para ela. Porém, o que acontece é o seguinte, a economia está melhorando, e a economia melhorando, melhora aí para o Lula. E quando melhora para o Lula, isso é uma coisa que muita gente não faz essa ligação. Piora para o Bolsonaro. Mas, Thiago, tem gente que pode gostar do Bolsonaro e passa a gostar do Lula também, porque a economia melhorou, a pessoa passa a gostar do Lula, mas não vai deixar de gostar do Bolsonaro. Não é bem assim. Porque quando a economia melhora no governo Lula, é natural que as pessoas façam, até às vezes inconscientemente, uma comparação. Pô, tá melhor do que estava antes. E se estava ruim antes, é porque o cara que era antes não era tão bom, e o cara que está agora é muito melhor. E aí o que acontece? A pessoa passa a apoiar o Lula e passa a desapoiar o Bolsonaro cada vez mais. Se você pensar aí nos indecisos, aqueles que não votarem em ninguém, esses quando percebem a melhora na economia, eles falam, pô, peraí, eu era triste e não sabia que eu era tão triste. E agora eu tô bem mais feliz. Então, isso vai melhorando aí pouco a pouco a aprovação do Lula. Tem também o fato de que vários crimes do Bolsonaro vieram à tona aí, tanto da ABIN paralela, a gente chama de ABIN paralela, mas a ABIN inteira era, e até hoje, a ABIN inteira está aparelhada pelo bolsonarismo, tá? Até hoje. Tá uma desgraça lá, essa é a verdade, tá uma desgraça lá, eu não faço ideia de por que o Lula não troca toda a direção da ABIN, não faço a mínima ideia. Pois bem, veio à tona esse crime aí, não envolve diretamente a Michelle, mas pô, envolve todos os familiares dela, né, envolve aí o maridão dela, os filhos do maridão dela, enfim, muita gente. E veio o caso das joias aí, um indiciamento com várias provas que mostram que o Bolsonaro não apenas sabia, como ele ordenou, e ainda ficou acompanhando o leilão das joias e ainda mandou recuperar as joias depois. Você fala, putz, mandou recomprar as joias, ainda falou pro Ossef, o advogado dele, ó, pega o voo tal aqui, ó, de Miami para Pensilvânia, ó, pega o voo tal de Orlando, eu acho, para Pensilvânia. Eu cheguei a mostrar aqui no dia. A polícia tem até as capturas de tela que o Bolsonaro enviou para o Ossef com os números dos voos, e o Ossef chegou a pegar o voo. Ele pegou o voo para Pensilvânia e depois foi lá comprar as joias. Isso aí. O cara é chefe de quadrilha mesmo. Ele falava que não sabia, que não tudo mais, e na verdade ele que mandou tudo, ele que estava coordenando todo o crime. A única parte que ele não coordenava é a parte que ele mandou o ajudante dele coordenar, mas aí tem ali a ordem dele. Então, difícil, né? Fica difícil para o Bolsonaro. Isso pode ter ferrado um pouquinho com a Michelle? Pode. Mas, enfim, o que acontece? Aí, nessa pesquisa de agora, o Lula está com 38, a Michelle com 30. Ou seja, está muito longe da margem de erro, são 8 pontos. Ferrou para a Michelle. O Tarcísio ficou estagnado e o Lula melhorou também na pesquisa contra o Tarcísio, então aumentou também a diferença do Lula para o Tarcísio.
Só que o Tarcísio tem amplo e restrito apoio da Globo e do mercado financeiro, e o Tarcísio tem um gabinete do ódio que jamais vai ser chamado assim pela imprensa e que jamais vai ser investigado pelo Supremo Tribunal Federal, porque o gabinete do ódio do Tarcísio são jornalistas do Globo, da Globo News, do Estadão, da Folha, do UOL, da Jovem Pan e de outros veículos. E não são aí alguns poucos blogueiros e tal, como é o gabinete do ódio bolsonarista. Não. São jornalistas que ganham muita grana e que são financiados com muito dinheiro público. O Banco Central está aí impondo ao governo Lula uma taxa de juros de 10,5%, que a imprensa já está, e aí você tem que ver o nome desses jornalistas e saiba que eles fazem parte desse gabinete do ódio. A imprensa já está definindo que continue essa taxa, ou seja, são 800 bilhões de reais de dinheiro público, a grande maioria dessa grana aí, dessa dívida pública que até hoje não teve uma auditoria e que não vai ter, vou falar, a gente pode ficar defendendo aqui, fazer o que for, mas não vai ter, porque esses caras nunca vão deixar. Podia a gente ir para as ruas, mas se não conseguir colocar 1 milhão de pessoas nas ruas, não adianta nada. E mesmo se conseguir colocar, eles usam a polícia lá para reprimir. Aí o que acontece? Esse é o tamanho da desgraça. A gente tem que ter uma maioria no Congresso para que isso seja feito via Congresso, ou para que Lula tenha poder para fazer isso num futuro. Aí o que acontece? São 800 bilhões, vai tudo para esse pessoal. Aí esses banqueiros fazem o quê? Pagam os veículos de imprensa um valor muito, mas é muito acima do valor de mercado por patrocínios. Aí eles colocam os jornalistas que eles querem no lugar que eles querem, tendo colunas ali e tudo mais. Aí eles vão defendendo todas as desgraças que eles querem que seja defendida. É isso, tá? É isso. É por isso que você vê aí, pegaram aí de quem apoia o Lula, quem tem mais audiência, o Thiago. Pegaram o Thiago para Cristo aí no mês passado, aí deram uma parada porque eles não tinham elemento nenhum. Nenhum. Aí virava ali um saco vazio sem nada. Tá, não conseguiram descobrir nada contra o Lula, e aí nem contra o Paulo Pimenta, Secom, nem nada disso, e aí morreu um pouquinho o assunto, eles vão deixar para depois tentarem reviver isso quando conseguirem descobrir, se conseguirem descobrir alguma coisa contra o governo. Eles não têm até hoje um escândalo para pegar aí do governo Lula, ou alguma coisa que eles possam inventar e fazer um escarcéu em cima de alguma coisa pequenininha para bater forte no Lula. Estão deixando, eu já avisei isso aqui, eu avisei desde que o Lula sumiu, estão deixando para 2025 inventar alguma coisa forte contra o Lula. Não sei em qual área vai ser aí, mas é sempre assim, é no terceiro ano de governo que eles batem forte. No caso da Dilma, não tinha nada para inventar contra ela, inventaram lá, olha, queremos escola padrão FIFA, vamos todas às ruas por mais saúde, mais educação, lembra disso? Aí foram as jornadas de 2013. No caso do Lula, em 2005, inventaram o caso do mensalão, dizendo que tinha ali com dinheiro público um esquema de compra de votos no Congresso Nacional, tudo mais, e que depois foi provado que não tinha nada daquilo. Tinha um esquema de Caixa 2 com dinheiro da Visa, cartão de crédito. VisaNet, no caso, era uma empresa da Visa que fazia pagamentos online de cartão de crédito, que patrocinava os Correios, esses eventos não aconteciam e eles desviavam esse dinheiro da Visa aí, né, de um pessoal ali que era ligado ao Roberto Jefferson, nada a ver com o PT nem com Lula. Vê como a imprensa é. Até hoje tem jornalista, e aí anote, toda vez que você vê, anota, pode deixar anotado numa lista, esse cara é gabinete do ódio. Até hoje alguns jornalistas falam, o esquema do mensalão. Quando você vê se tá isso aí, já sabe. Já sabe, o cara tá mentindo deliberadamente, porque foi provado e comprovado que não tinha aquilo. Aí o que acontece? Agora a Michelle tá isolada, o Bolsonaro também não queria, ou talvez ainda não queira, provavelmente não quer ainda, que a Michelle seja candidata, então vai ficar aí para a Michelle tentar uma vaguinha no Senado. Deve estar desolada a Michelle Bolsonaro, virou chacota aí para todo mundo, até os bolsonaristas estão fazendo chacota dela, pegou mal no meio evangélico o fato aí de ela estar sempre sem o maridão e tudo mais, sempre sendo ligada a outro homem. É engraçado, né? O Bolsonaro, ele até, eu lembro na pandemia, ele chegou a dançar lá com uma mulher de biquíni, lá num iate, viajava sem a esposa, estava sempre aparecendo com outras mulheres e tudo mais. Aí não tinha problema nenhum para esses evangélicos, né? Mas a Michelle, não. Inclusive, se você pensar bem, olha só que coisa. Se você considerar que o governador é que passou a mãozão na Michelle, então ela é vítima de assédio. Pode até falar, pô, mas Thiago, ela é uma das pessoas que mais aí defendem o assédio e tudo mais, são contra o feminismo e tudo mais. Eu também acho. Para a mulher ser vítima de alguma coisa assim, ela tem que ser mulher. Para ser mulher, tem que ser humano. E fascista, para mim, não é nem gente. Então, difícil aí para Michelle. Mas se você pensar para os evangélicos que gostam dela, ela é vítima. Vítima. Mas, para eles, ela é culpada. Quer dizer, ela é a vítima do assédio, mas ela é a culpada, porque deixou. Aqui você vê como é que são as coisas, né? O machismo que ela mesma prega,
acaba indo contra ela mesma. Aí você vê. A situação cada vez pior, o Bolsonaro está aí focando aí em agendas minúsculas em cidadezinhas pequenas, e o Bolsonaro já foi avisado aí que alguns palanques aí em capitais ele não é bem-vindo. Tá ruim, hein? Tá ruim. Para piorar, o Valdemar Costa Neto fez uma mega articulação aí para o Ricardo Nunes, para o PL e o Bolsonaro apoiar o Ricardo Nunes a prefeito de São Paulo. Ricardo Nunes já falou que não sabe se quer o Bolsonaro no palanque dele. O cara ser rejeitado pelo prefeito é feio, é feio. E o pior, saiu pesquisa agora e tudo indica que o segundo turno vai ser Datena e Boulos, porque o Datena está empatado já tecnicamente com o Ricardo Nunes. Tudo indica que o Datena não vai desistir, porque é a primeira vez que ele tem chance real de ser eleito, o Datena. E o Boulos está em terceira na pesquisa que saiu ontem, né? Tá o Datena empatado com o Boulos, mas o Datena teve mais gente que falou nele, então ele tá com, por exemplo, 19,1 e o Boulos 19,0. Só que a maioria dos paulistanos não sabem que o Boulos tem apoio do Lula. E com o apoio do Lula, o Boulos sobe para 35. Então o Boulos vai subir, talvez não chegue aos 35, 36 aí no primeiro turno, que as pesquisas dizem, mas vai subir e vai ao segundo turno com certeza. O Nunes, com o apoio do Bolsonaro, não ganha quase nada, ele ganha uma rejeição enorme, e o Datena, quando começar a campanha e todo mundo viu, pô, ele não desistiu, o Datena sobe muito. Então, tudo indica que o candidato do Bolsonaro não vai nem pro segundo turno. Que vergonha que vai passar o Bolsonaro. Ó, eu peço aí a sua inscrição no canal, seguiremos aqui na luta contra esses malditos aí. Falou!